Boa noite, pessoal! Cá estamos com mais uma Biblioteca Humana. A nossa super convidada de hoje é a Leandra Migoto Certeza. E ela vai trazer um tema super importante aí nesse mundo da diversidade, da inclusão. Ela até... oi, Lê, chegou! Seja bem-vinda! Minha convidada já está por aqui. Vou convidá-la, o pessoal vem chegando, por favor. Deixa eu... espera aí. Deixa eu te chamar aqui, Lê. Deixa eu ver se foi. Acho que tá indo aí o convite, tá bom? Ai, que bom! Aê, deixa eu até afastar aqui um Só um pouquinho. minutinho. Claro, deixa eu me ajeitar aqui também. A minha tela, eu quero aparecer melhor na minha tela. Tô aqui. Aê, chegou, tudo bem, Lê? Tô super te vendo, tá tudo certo. Ó você ali no fundo da minha tela. Tchuru, o seu livro. Ah, que Ai, ai, ai. legal, que bom. É, Noite. é. Oh, boa noite. Ó, a Denise chegou. Oi, Dê, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos lá, devagarinho o pessoal vai chegando, mas essa live ficará gravada, né, Lê? Ah, E legal. aí o pessoal poderá assistir depois também. Quem chegar, boa noite. Quem vem chegando, a gente vai cumprimentando devagarinho. A Jéssica também, que lindas. Essas meninas são demais, viu, Lê? Tudo Ah, que bom. certinho. Eu as conheci aqui também no Instagram, assim como eu conheci você. Então, é a minha segunda live no Instagram, você sabe? Então ainda tô meio acostumando. Imagina, tamo junto, a gente vai aprendendo, Nossa Senhora. Vamos lá, vamos só então fazer a nossa apresentação para todos verem, né? Para quem tiver deficiência visual e for depois assistir essa live. Deixa eu primeiro me apresentar. Bem-vindos todos que vão chegando aqui. Eu sou a Jaqueline Bezerra, eu sou mãe do Victor, eu sou esposa do Tony, eu sou cadeirante para quem não está me vendo, não está vendo, né? Porque não dá para ver minha cadeira aqui. Eu sou psicóloga, eu sou autora do livro Transformar-se para Transformar. Eu sou branca, eu tenho cabelo preto, liso, curto. Eu estou vestindo uma blusinha meio colorida por baixo e uma de frio por cima, assim, cobrindo mais ou menos os ombros, os braços. Estou com um colarzinho preto, com um brinquinho, levemente maquiada. E é isso, mais ou menos. No fundo aqui está a imagem, daqui a pouco eu vou mudar. Nesse momento está a imagem do post da Leandra, né, o post onde eu apresento a nossa live de hoje. Lê, se apresente. Boa noite, Laís. Boa noite a todos que já estão chegando. E vamos lá. Boa Quem é a noite. Leandra? Boa noite a todos, a todas e a todos. Bom, eu sou Leandra Caleidoscópica, a Jaque falou meu nome, né? Mas meu nome artístico é Leandra Caleidoscópica. Eu também sou uma mulher branca, tenho cabelo liso castanho na altura dos ombros e estou com uma flor colorida vermelha e lilás. Eu tenho o rosto um pouco triangular, que é uma das características da minha condição de deficiência. Minha sobrancelha é bem grossa, assim, bem marcada, e eu mexo muito os olhos. Então, eu recebi um sinal da Libras, que é o dedo indicador sobre a sobrancelha, de dentro para Que fora. legal. Então, até peço Sim, aqui, sim. temos a Libras hoje, né? Então, desculpa ao povo da Libras, mas nós vamos ter a descrição, a legenda, né? Espero que a gente consiga colocar. Eu também Sim. tenho castanhos e eu estou maquiada com lápis de cílios, sombra, batom, que eu sou muito vaidosa. E eu estou com uma blusa branca com a estampada e um casaquinho vermelho, porque aqui em São Paulo esfriou bastante agora, né? E atrás tem um Esfriou. guarda-roupa do meu escritório, que é marrom claro e escuro.
e aparece um pedacinho da janela também. É isso. Eu não sei se você falou um pouquinho também de quem eu sou, porque aí Por favor, pode se apresentar já um pouquinho da sua história, um pouquinho de eu quem acho você é, a sua que formação, essas coisas. importante Fica à é, vontade. o mais importante hoje é que eu sou escritora. Eu escrevo, na Hum, verdade, desde os 9 anos, poesia, textos, assim, curtos, né, historinhas. Desde criança eu gosto de escrever e ler muito. Eu sempre gostei muito de ler e de falar também. Falei muito cedo e aí acho que essa paixão pelas histórias. que legal. Minha avó lê muito para mim, sempre leu durante toda a minha infância, então também eu acho que isso me ajudou a ter esse fascínio pela palavra. E através da Entendi. palavra que eu consigo me existir, sabe? Que eu me sinto viva e bem, e com a minha Sim, condição sim. de vida como pessoa. Então hoje eu sou uma escritora, mas eu já fui Que linda. forte em ativismo, de inclusão de pessoas com deficiência, direitos humanos das pessoas com deficiência e jornalista. Trabalhei Uau. mais de 20 anos na área de jornalismo especializado em publicações voltadas para o público de pessoas com deficiência. Isso Que nos anos legal. 98 até mais ou menos 2005, e aí depois eu atuei mais para a internet, né? Porque aí estava começando a internet, mas no Sim, começo eram sites, então no ano 2000 já tinha site, né? Então depois entendi. Sim. blogs, e aí uma revista impressa também, sempre escrevi, sempre fiz reportagens. Então eu ia nos eventos na área de deficiência e também terceiro setor, né, que hoje é mais a área social, de responsabilidade social das empresas, naquela época chamava terceiro setor. A gente ia para fazer coberturas para ver se estavam falando de questões de deficiência. E na Que mesma legal. primeira coisa que perguntavam para mim era: nossa, mas cadê a jornalista que eu chamei para fazer Hum, essa cobertura? presente. Eu falava, eu estou aqui, né? E na hora que a gente fazia Sim. o cadastro, na assessoria de imprensa, não falava que eu tinha uma deficiência física. Então, Entendi. para ver o local se tinha acessibilidade para cadeira de roda. Então, Sim, sim, entendi. e eles iriam, né, entender que tem profissionais com deficiência. Sim, Era o com espanto era muito certeza. grande. Inclusive, Cadê a Jornalista é um dos capítulos do meu livro, que eu vou contar Opa! falando Ah, vamos lá. histórias. É Opa, isso. vamos lá. Deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui, ó. Emílio, Alia, Luciano. Nossa, muito legal. Gente, todos bem-vindos. Para quem eu não for dando oi, desculpe-me, porque, né, senão a gente fica aqui dando oi para todo mundo e é uma delícia dar oi. Adoro dar oi, viu, Lê? Se tiver alguém que você fala, ai, quero dar um oi, dá um oi. É gostoso, né? O legal da live também é isso, né? Espero que Da também gente estar tenha aqui com pessoas as aqui pessoas. que eu conheço, eu divulguei bastante. Sim. Não, Vamos tranquilo, imagina. Não, live é isso. Live é gostoso trocar com quem puder entrar, quem não puder, né, tá tudo bem também. Depois a gente grava, a gente bate esse papo. É legal essa espontaneidade também aqui, que a gente vai, fala, erra, acerta e tá tudo certo. vai Né? me A falando, gente vai. porque eu não sei se eu consigo ver direito aqui, aí você vai me falando, Não, tá? não, fica tranquila. Fica tranquila. Então vamos lá. Na verdade, a gente quer conversar sobre muita coisa, mas uma das primeiras que eu gostaria de trazer, porque assim, a Biblioteca Humana, que basicamente eu trago sempre pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Até para a gente poder conhecer essa diversidade no mundo da deficiência, para a gente conseguir. Boa noite, João. Boa noite para você também. Para a gente conseguir conhecer essa diversidade, para a gente ter esse contato com o diferente, para a gente se habituar, porque muitas das vezes, historicamente, né, na sociedade, a gente, né, as pessoas com deficiência ficavam muito dentro de casa, ficavam mais restritas. A gente ainda tem dificuldade para sair por aí, né, tem lugares sim inacessíveis. Então, quanto mais a gente conhecer, né, as deficiências como um todo, a gente vai conseguir ter uma sociedade cada vez mais inclusiva. E essa é uma das minhas propostas, né, da gente conhecer esse livro humano que é a Leandra, né,
e que tem com certeza muita bagagem, muita história para contar além da deficiência, junto da deficiência, por ela ser uma característica da Leandra, né, Lê? Mas eu queria só começar um pouquinho sobre isso, o que que você tem, desde quando, como foi, só um pouquinho, e depois a gente desenrola para todas as outras temáticas aí que são extremamente relevantes, né? Tá bom. Não, Ah, então, que legal, Edson, quanto tempo que eu não vejo? Aí, Edson, eu tenho vai uma lá. deficiência física, Hum, nasci, né, com uma deficiência, que ela tem um nome meio complicado, então ela tem um apelido, que é ossos de vidro, ossos de cristal. É hum, osteogênese imperfecta. Então, tá, os ossos, o colágeno do osso, ele tem uma diferença que ele não consegue absorver o cálcio. Então, imagina uma esponja. É hum, todo furado, nossos ossinhos, né? Só que quem tem osteogênese, o osso é mais furado. Então, porque sim, ele é mais frágil, porque ele não conseguiu absorver uma quantidade necessária de cálcio para ele ficar mais entendi, consistente. E na hora que é tá, formado, né, que o ser humano, quando ainda está na formação, os ossos não se desenvolvem direito, né, do tamanho considerado padrão, e a estatura pode ser diferenciada, e o osso pode hum, ser mais fraco, mais frágil, porque a osteogênese ela tem vários tipos e vários graus. Então, tá, para cada entendi, pessoa, existem algumas características. No meu caso, eu certo, tenho 96 centímetros, então sou tá, menor do que a estatura considerada padrão pela sociedade, né? sim, O meu quadril, as minhas pernas, é onde tem mais característica da deficiência. E a coluna, hum, principalmente tá, também. Tem pessoas tá, mais altas que têm osteogênese, tem pessoas menores até do que eu, não só na perna, mas também nos braços, e também devido ter muitas fraturas, porque eu tive fraturas já dentro do útero da minha mãe. Então, as fraturas você me são comentou que você constantes. nasceu com fratura, é isso? Nasci com os braços e as pernas fraturadas. Então, as fraturas eram constantes na época de recém-nascida, depois bebê, né, e durante toda a infância. Mas com o passar do tempo, foi melhorando, não foi tendo tantas fraturas, e aí os ossos foram ficando um pouco mais fortes, mas Certo, não ainda considerado pela sociedade um osso de uma pessoa sem a osteogênese. Então, não é entendi, osteoporose, é além da osteoporose, é mais fraco ainda, né? tá, Uma outra entendi, característica também que pode ter em alguns casos é problema de audição, porque o nosso ouvido é um osso, né? E sim, também problemas de dente, porque é a sim, dentinogênese que eles falam, porque os ossos do dente também podem ser entendi, comprometidos. No meu caso, eu não tenho comprometimento nem na audição, nem nos dentes. A esclerose entendi, azulada é uma parte dos olhos que geralmente é mais claro, mais azulado. No meu caso, eu também não tenho. Os meus olhos são tá, castanhos escuros. E tem pessoas certo, que têm deficiência auditiva e visual junto com a não, osteogênese, porque pode também entendi, ter esse comprometimento. No meu caso, também eu não tenho. E, no certo, entanto, entendi, não fiz cirurgias durante toda a minha vida, mas a maioria das pessoas com osteogênese fazem cirurgias para colocar haste nos ossos, uhum, principalmente das pernas, para conseguir tá, uma melhora, né? Às vezes para uhum. caminhar e também para ficar um pouco mais reta, às vezes numa postura melhor. A coluna geralmente é uma região que tem um comprometimento maior em quem tem osteogênese. Às vezes Entendi. acaba Até tendo. porque por ser uma grande estrutura, né? A coluna, E no né? meu É, caso, eu agora, com a idade, né, eu nasci em 1977, então eu estou com sim, 45 anos, embora não pareça. não mesmo. Então, Não mesmo. eu estou já com muitos problemas de coluna e também, Sim. como as mulheres têm essa questão da menopausa, né? Com o passar do Hum, tempo, os ossos podem vir a ter outros comprometimentos de densidade óssea e sim. aí diminuir.
e voltar a ter fraturas ou ficar mais frágil novamente. Então, mas hoje em dia, como a medicina já evoluiu bastante, existem medicamentos que se toma também para osteoporose e que para osteogênese ajudam a manter um pouco mais a densidade óssea e evitar que ela caia muito forte. E para crianças, elas podem tomar também medicamentos que já melhoram logo do início e elas conseguem muitas caminhar, sair por aí, se divertindo, pulando, brincando, com muita mais força do que quando eu nasci. Né? Na época, ainda não tinha praticamente nada de tratamento. Era só fraturar, colocar gesso, colocar tala, às vezes, muitas vezes, nem colocava gesso, só enfaixava, porque o peso do gesso já quebrava uma outra parte do osso. Né? Só de você... Meu pai do céu. Você arrumava uma coisa e prejudicava outra. Podia trocar, bebê podia trocar a fralda e quebrar a perna. Então, isso eram coisas que aconteciam também. Mas imagina o quanto a mãe devia ficar tensa, né, às vezes, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que tive todos os privilégios, né? Nasci numa classe média, na cidade de São Paulo, capital, com acesso a médicos, e as pessoas em periferias, em outras regiões do Nordeste e Amazônia, né? Imagina como que a gente conhece pessoas, porque existem associações de pessoas com osteogênese, conhece pessoas que não tiveram acesso a nenhum tratamento nunca, nem hoje. Ainda. Então, essa é a realidade do Brasil. Né? Eu sou a exceção da exceção, até porque também fiz uma universidade, cursei uma universidade. Então, já sou exceção entre as pessoas com deficiência de uma maneira geral. E ainda mais na área de osteogênese, que é muito mais difícil. Então, sempre entender, né, já que a realidade do Brasil não é... com certeza. Né? Que eu acho que você compartilha a realidade é uma distribuição de renda extremamente desigual. E principalmente pessoas com deficiência que precisam de assistência em vários casos e acessibilidade, né? Acesso ao mercado de trabalho. Então, é isso. Basicamente, sobre a minha questão, a minha condição de deficiência, que eu acho que eu posso dizer é isso. Entendi. Só de curiosidade, a Lia está até falando aqui bem da sua mãe, e deixa eu te perguntar, você tem mais irmãos, não? Tenho um irmão, e ele não tem deficiência física. Tá, entendi. Olha só. A osteogênese, ela é genética, mas ela é uma mutação. Então, ela pode ser hereditária ou não. Entendi. Mas, enfim, faz parte, né? Mas como você falou... Ser humano, né? Eu acho assim, eu sou uma pessoa. Eu não sou uma coitadinha e eu também não gosto que me chamem de heroína, sabe? Você bem sincera, porque eu não sou uma heroína, eu não sou maravilhosa. Apesar de ser linda e gostosa, mas eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Olha, oh, meu Deus! Né? Verdade. Eu tenho defeitos, eu tenho qualidades, eu erro, eu acerto, eu fico nervosa, triste, eu choro, eu fico alegre, né? Eu sou competente no meu trabalho, eu tenho potencial, eu faço bem, eu me dedico, mas também eu não sou maravilhosa ao ponto de ser colocada num pedestal e idolatrada. E isso é muito chato, sabe? Imagina, você tem que ficar correspondendo o tempo inteiro à expectativa. Não é? Verdade. Com deficiência participam de Jogos Paralímpicos, que eles são heróis e estão sempre se superando e vivendo no Olimpo e sendo idolatrados. Não, eles são profissionais, né? Eles são esportistas. Eles trabalham bastante para chegar lá. Eles estão sempre, né, ensaiando é artista, né? Eles estão sempre treinando, eles estão batalhando para conquistar uma medalha, assim como uma a Lia tá falando aqui, ó. Ela falou assim, ó, você simplesmente é linda. Eu já sou sua fã, coraçãozinho. Legal. Bonitinha.
E vem cá, então vamos lá. No final, então, a Leandra. Então, essa pessoa que, né, que nasceu com uma deficiência, que daqui a pouquinho a gente fala sobre a diferença de deficiência e doença, ossos de vidro, aí você acabou ficando com a baixa estatura. Hoje, só para dar um geral na sua vida, daqui a pouquinho a gente adentra também, viu, Lia, a pessoa que está assistindo, a gente vai trazer muita coisa com relação aos termos, com relação à deficiência, né, o que falar, o que não falar, né, tentar trazer um pouquinho aqui do conhecimento que a Leandra tem aqui para compartilhar com a gente. Mas então, só para compartilhar um pouquinho da sua vida também, você hoje é casada, é isso? Faz quantos anos? Como é o nome do maridão? Enfim. Essa é a minha vida pessoal, mas Sim, pessoas com deficiência podem ser casadas ou não, sim, né? sim, Pessoas com verdade. deficiência pode ser do grupo de LGBTQIA+. No meu caso, eu sou uma mulher hétero, sou casada desde 2006 Sim, que e legal. meu marido também tem uma deficiência física, mas poderia não ter, né? É Sim, importante claro. colocar essas coisas, sabe, Jaque, para tirar, desmistificar e tirar o estigma de que pessoas com deficiência, nossa, é um exemplo de superação. Ela até casou. Gente, eu só casei porque eu encontrei a tampa da minha panela. Sabe? Eu encontrei a pessoa que deu certo e porque eu estava a fim de casar. Amanhã eu depois eu posso querer separar, posso não querer casar. Não é porque eu tenho deficiência e também casei que isso é uma coisa do sobrenatural, né? Entendi. Não, você está certo. Podem casar, sim. Ou não. Sim, claro. Né? Exato. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque é a ideia de que as pessoas com deficiência são diferentes das outras pessoas que não têm. Você sabe que as pessoas podem ter uma deficiência a qualquer momento por um acidente de carro, né? Por uma questão de violência, por qualquer outro acidente. Aí tem pessoas que nascem com doenças, e a doença pode causar uma deficiência. Né? São coisas diferentes, como você colocou aqui muito bem. Eu posso ter uma doença, pegar uma pneumonia, por exemplo, ou ter uma outra doença mais grave, e eu tenho uma condição de deficiência. Que significa que a minha deficiência, ela não vai mudar. Eu não vou acordar amanhã de manhã e deixar de ter a minha deficiência e crescer e ter mais de 1,5 metro de altura. Isso não vai acontecer. Mas se eu tiver com pneumonia e tratar, a pneumonia vai embora. E a pneumonia é uma doença, né? Mas existem doenças que podem ter consequências, lesões, que viram uma condição de deficiência. Isso pode acontecer. Né? Então, é importante a gente falar também para as pessoas pensarem assim, toda pessoa com deficiência é doente, é coitadinho. Ela está sempre numa cama, ela está na cadeira de roda porque ela já tem uma doença coitadinha. Não. Eu estou na cadeira de roda porque a minha coluna e as minhas pernas não sustentam o meu corpo para eu caminhar. Mas é só essa diferença. Simples assim. Né? Tem aquilo que você fala, é o simples assim. Eu tenho igualdade com outros seres humanos. Sim, e voltando isso, eu queria deixar uma pergunta para vocês aqui. Vocês vão viver para sempre? Alguém é robô? Não, acho que ninguém roubou e ninguém vai viver para sempre. Então, se a gente ficar velha, eu espero ficar bem velhinha, eu posso ter ainda mais outra deficiência, uma outra dificuldade de enxergar, de ouvir. Minha avó, por exemplo, usa aparelho auditivo, ela tem 94 anos de idade. E ela tem uma audição, né? Então, a deficiência, ela faz parte da condição do ser humano. As pessoas podem ter uma deficiência. Isso não significa, em momento algum, que não devemos prevenir acidentes, que não devemos tomar cuidado, não dirigir nunca bêbado. Ninguém está dizendo, então todo mundo agora pode ter deficiência e vai para ter... Não, de jeito nenhum. Eu preciso estar bem claro isso, porque tem gente que me questiona, sabe? Quando eu falo, mas e se acontecer? O que você vai fazer? Você vai entrar em depressão? Você vai falar que não quer mais viver? Não, você psicóloga sabe disso, né? A gente vai ter que saber transformar
ressignificar, como diz uma grande amiga minha, que também é psicóloga. A gente tem que saber fazer do limão uma limonada e viver a vida, e bola para frente. Bora. Se a pessoa que não tem deficiência tem um filho com deficiência, isso pode acontecer. Verdade. Opa. Independente de ser genético. Mutação não é genético. Genético é quando passa de pai para filho, né? A mutação não. A mutação acontece, surge do nada. Então, pode ter um filho ou uma filha com deficiência. E aí? Claro, é uma situação extremamente complexa, é o inesperado, você vive um momento de luto, de muita dificuldade, passa por dificuldade de aceitação, até pode sim entrar no processo de depressão, mas você tem a escolha de aceitar seu filho e sua filha com deficiência e viver tranquilamente, e ter uma vida. Né? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Perfeito. A Denise está falando aqui que o avô dela tem 96 e está numa cadeira de rodas também. Então. Né? Não tem como, né? No final, assim, quanto mais idoso, né, a pessoa fica, precisa sim de acessórios, de itens, acaba perdendo sim alguns, né, alguns sentidos, alguma, né, mobilidade, por aí vai, né? Enfim, então tá. Então a diferença de deficiência e doença é que a doença tem uma cura, né, um tratamento, e a deficiência é uma condição, é uma característica, né? Então a característica da Jaqueline, por exemplo, é uma questão muscular, onde meus músculos ali têm uma certa fraqueza, né? E aí por conta disso eu sou cadeirante. Já a questão da Leandra é que seus ossos têm uma certa, como que a gente pode dizer? Fragilidade mesmo. Uma certa fragilidade. Não calcifica. Exato. E aí, por conta disso, você hoje é cadeirante, e é isso, e vamos que vamos, simples assim. O legal do simples assim é isso, né? É da gente, porque quanto mais a gente conhece, mais fica simples, né? Por isso que às vezes eu até falo, às vezes tem gente que olha, e eu falo, meu, tá doida pra saber o que eu tenho, sabe assim? Eu já senti. E às vezes eu pego, e eu mesmo já chego, então, ó, meu músculo é assim, assado. E pronto. Né? Porque é natural, a gente tem que... natural. E não tem problema, porque no final, quanto mais as pessoas se aproximarem, né, da deficiência, e saber que não é esse bicho de 7 cabeças, nossa, peraí, o que será? Peraí, tá cadeirante, mas mexe a perna, que nem no meu caso, você também mexe, né? Você acaba mexendo, mas não dá pra se locomover, né? A sua, você consegue mexer de certa forma, né? Eu mexer um pouco, mas assim, o peso eu não aguento. Né? Isso, entendi, sim. Porque minha perna é pequena e frágil e com formas diferentes. Então, ela acaba ficando mais curva, no fêmur principalmente, porque o fêmur é uma região que fratura bastante. Para quem tem osteogênesis, dependendo do tipo e do grau, é uma região que acaba tendo mais comprometimento. Sim, com certeza, entendi. E aí, assim, o termo capacitismo você queria trazer, você queria comentar, vamos conversar sobre isso. Fica à vontade. Antes disso, eu queria ler um poema, posso? Por favor, vou adorar. Um poema do livro que eu tenho. Você quer indicar? Está escrito risco na capa, e uma parte é branca, outra parte é preto, risco e vermelho, e nessa parte branca tem o nomezinho de todos os escritores que participaram dessa coletânea de poesia e de textos livres que nós fizemos no Museu Lazar Segall, na época que eu participei de um curso e uma oficina em 2001. E que linda! A minha grande professora, a Áurea Rampazzo. Se ela não estiver assistindo, mas que ela veja depois. Devo tudo a ela, com certeza. Uma ótima professora de redação, de texto, de literatura, de leitura, de escrita, que ensinou tudo que eu sei. Então, que gratidão, esse é um poema que eu vou ler, ele chama Cópia, tá? Cópia opaca que pulsa dentro do peito. Palco, pula dentro de si. Penteia as teias da vida, pondera, planta, contempla o descendente, tapeia a sutileza, pontua a incerteza, pura de morte.
Então, eu acho que eu até queria falar um pouco, né, desse poema que ele parece assim assustador e forte, com o final dele, e ele vai muito de encontro com o título do livro que eu coloquei para vocês aqui no livro humano, né? Que para mim a vida é um desafio, primeira coisa, um desafio, é um grande desafio. É trágico, porque realmente pode ser trágico. E pode ser, Sim. e pode terminar trágico, ou pode ter no meio do caminho momentos trágicos. Mas é gostoso. Eu, por exemplo, amo a vida. Eu Com adoro certeza. chocolate, eu adoro praia, pôr do sol, cheiro de terra molhada, Que sol, delícia. piscina, amo nadar, Que delícia. adoro namorar muito. Que Gosto linda. de assistir filme, gosto de uma vida noturna, gosto de ir no teatro, sou baladeira mesmo. Então, assim, são características do ser humano, né? Independente de ter ou não uma condição de deficiência. E eu também sou perfeccionista, sou muito chata, me meto na vida de todo mundo, sou aquela que quer saber de tudo, sou controladora muitas vezes, quero já estar dando ordem aonde eu nem fui chamada. Então, esses são os meus defeitos. E as minhas Ah, qualidades, eu acho que é porque eu sou assim, solidária, sou amorosa, sou dedicada, amiga, sabe? E pelo menos isso foi o que os meus amigos falam. Mas eu acho que tem muito mais defeito que qualidade aí. não sei não, não sei não. Não, Mas fala mais, tem mais qualidade, tenho certeza que tem mais. você perguntou do capacitismo, né? Então, Sim, não, mas nossa, você tá, tá gostoso te ouvir. é, Pode seguir na linha que você quiser, na fica super à vontade. na minha época, esse termo capacitismo nem existia ainda. Ele Sim, ele existe é há novo. pouco tempo, né? E é extremamente importante, porque é tão bom a gente poder, você que é psicóloga sabe, né? Dar nome às Sim, coisas, dar diagnóstico, sim, para a gente poder entender. E sim. Ó, a Lia disse que você é um espírito iluminado. obrigada. Então, antes a Que gente. você fala bem, Obrigada. você É, tem uma visão de mundo muito legal, de é verdade, que eu mesmo. gosto de falar também. Não, e você se expressa bem, é gostoso isso, essa Obrigada. clareza de Tá? quem você é, não é? Porque É, assim, você falou, né, disso aqui é de qualidades, de defeitos, não sei o quê, mas o pouco que eu te conheço, né, há tão pouco tempo, essa clareza de mundo, de vida, essa empatia, né, pelo outro que você tem, isso é muito claro, que ao mesmo tempo você reconhece sim que a gente tem, né, nós como pessoas, né, com deficiência, não sei o que, a gente tem sim, né, as nossas vivências, mas assim, e aí o pessoal que está morando lá, está morando aqui, está morando acolá, né? Então, assim, e é totalmente humano isso que você está falando, e todo mundo deveria, entre aspas, né, ter essa visão, mas não são todos. Muitas das vezes a gente entra para dentro das nossas vivências, dos nossos problemas, e acaba nem olhando para o lado, né? Já você não, você tem essa empatia, esse olhar, né? De verdade. Então, assim, você é uma pessoa, sim, com certeza, cheia de qualidade. Se a obrigada. gente fosse bater um papo com seu marido, ele iria falar um montão aí Tá. também, e claro, de desafios ali, né? Porque marido e mulher, né? É, Mas, ai, que delícia. Mas desculpa, continua. Então, assim, sim, dar nome aos bois, é, né? porque antes Capacitismo, né? Que era mais nome, né? discriminação, preconceito, bullying, e na maioria das vezes a gente nem sabia o que estava acontecendo, nem percebia, porque sabe, Sim, já que eu queria só poder acordar de manhã e não me preocupar com questões de discriminação e preconceito, sabe? Eu vou hum, encontrar quando eu vou para a rua, ou quando eu vou tá, falar com alguém, até pela internet, né? Seria tá. tão bom, claro que isso é meio tópico, mas a gente vai lutar para conseguir. Quem sabe daqui muitos, muitos e muitos anos, nem a gente vai ver, mas porque cansa, sabe? É muito chato. A gente tem que ficar só se preocupando com o comentário do outro, o bullying do outro, e isso vai aos poucos minando a gente, tirando a energia, cansa, dói demais. Então, assim, Sim, sim. cabe à sociedade mudar sim. Eu acho importante o título do seu livro Transformar-se,
porque todos nós podemos nos transformar. Eu posso me transformar por eu, muitas vezes, sem perceber, ter alguma discriminação em relação à questão de gênero, à etnia, raça, etarismo, né, que é a questão de idade, gordofobia. Não é porque eu tenho deficiência que eu não vá ter esses outros preconceitos. É humano, a gente às vezes tem alguns, né, os preconceitos, né? A gente tem que conhecer, né? Saber, por isso que é importante conhecer. Você não sabe, não xinga a pessoa, não menospreza ou não idolatra antes de conhecer, de saber, né? Então, a convivência, que nem a gente hoje está aqui fazendo esse papo, mas daqui a um tempo eu nem gostaria mais de falar sobre minha vida, sobre a minha condição de deficiência. Eu queria só ler poesia, falar de outras coisas, né? E estar em todos os ambientes sem que a deficiência chegue na frente. Coloque primeiro, de cara. Não que eu tire ela de mim, porque ela é minha identidade. Não, eu entendo. Mas é que ela não vai passar na frente da Leandra poeta, escritora, né? Ela não vai impedir que eu seja simplesmente feliz no momento que eu quiser ser feliz. Mas para isso, as pessoas têm que mudar o olhar. Não podem achar que eu sou incapaz, que eu não tenho condição de fazer as coisas, ou me olhar e dizer que eu sou muito maravilhosa, além da conta. Elogios é muito bom, eu agradeço, fico muito feliz, mas não colocar aquilo como eu tenho que estar o tempo inteiro lutando para chegar naquele nível altíssimo e ser não pode nem do que todas as outras. É impossível, e é muito cansativo. Impossível. Não, e aí você fica triste, como assim? A Leandra triste? Não. Então, porque cadê minha humanidade, né? A perfeição e a normalidade não existem, né? São conceitos que não... Todo mundo é imperfeito e todo mundo, de perto ninguém é normal, já diz o poeta, né, e o cantor. Então, e eu acho que assim, eu vou até ler um texto aqui que eu trouxe também, para lembrar que o contrário de deficiência não é eficiência. Pois, segundo o Guga Doria, que é um jornalista, do Todos na Diferença, procurem esse canal aí na internet, Todos na Diferença, @Todos na Diferença, e ele é pai de um jovem com síndrome de Down. E ele fala que o contrário de eficiência é ineficiência. Sim. Porém, ainda está no imaginário de grande parte da população e também em parte da ciência que as pessoas com deficiência são ineficientes. O que nos leva ao capacitismo, ele fala. Ou seja, a crença de que elas, as pessoas com deficiência, são incapazes de pensar e de agir por conta própria. Você sabe que muitas pessoas com deficiência intelectual, e aí a gente explica para quem não sabe, síndrome de Down, né? Principalmente, outras deficiências intelectuais, essas pessoas têm condição, sim, de falar o que elas querem, o que elas desejam, o que elas sentem. Não, porque tem gente que chega assim, por exemplo, tá no restaurante, vou dar um exemplo bem prático. Aí chega a mãe com um filho com síndrome de Down, e ele já é um homem de 17 anos. Aí chega o garçom, pergunta para a mãe, o que ele vai comer? É verdade. Como se ele, com 17 anos, não soubesse falar que ele vai comer um filé com fritas. Então, desmistificar de que a pessoa com deficiência intelectual, não é porque ela tem uma deficiência no intelecto, que ela não tem total capacidade de raciocínio e de decisão e de sentimento. É claro que aí a gente vai, que existem várias deficiências intelectuais, existem vários graus, vários tipos, eu não sou especialista no assunto, mas a grande maioria que é as pessoas com síndrome de Down ainda tem aquela ideia errada, né, estigmatizada, equivocada, de que são pessoas completamente alienadas do mundo, eternas crianças. Exato. Pessoas com síndrome de Down não são eternas crianças. Então, jovens são jovens, adolescentes são adolescentes e adultos são adultos. Sim, tratar conforme a faixa etária. A Tati, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, ela também está na rede social, tá? A Tati é uma jovem com síndrome de Down que está morando com o marido
no apartamento dela. Ela cozinha, trabalha, ela paga as contas no computador, ela fecha a porta da casa dela. Não, é falar coisas simples para as pessoas verem, né? Ela tem independência e autonomia. E aí, tem pessoas com deficiências físicas que podem não ter uma independência e uma autonomia do corpo, porque não conseguem mexer o braço, não conseguem mexer a perna, muitas vezes não conseguem nem o pescoço. Elas precisam de um cuidador para assoar o nariz, né? Para limpar, para ajudar a comer, precisa. Só que quem vai decidir que blusa, por exemplo, ela quer vestir? É ela. É ela. Quem vai decidir quanto que tem na conta bancária, como que ela vai trabalhar para conseguir o dinheiro? É ela, né? Quem vai decidir se ela vai ver um filme ou outro, se ela vai sair, se ela vai casar, se ela vai ter filho. Não é porque a pessoa tem uma deficiência física e que ela precisa de um cuidador ou que ela precisa de uma assistência que ela é uma pessoa que não vai ter decisão sobre a sua própria vida. Sim, perfeito. Isso até o que você está... Para pessoas com deficiência auditiva, para pessoas com deficiência visual, a mesma coisa. Não é porque a pessoa é cega que ela não está vendo o que você está fazendo, viu? As pessoas cegas sabem muito bem o que vocês estão fazendo. E ela tem total capacidade de decidir, de enxergar a sua própria vida. E a pessoa surda também. Através da Libras, ela pode se comunicar. E ela precisa se comunicar. Então, o que cabe à sociedade, às pessoas que estão fora, que ainda não têm uma deficiência, porque a gente já falou aqui que, de repente, pode ter, né? O que cabe? Simplesmente aceitar. Aceitar. E respeitar. Aceitar e respeitar. Porque incluir é um conceito bem complexo, né? Eu já me acho inclusa, porque eu já faço parte da sociedade. A cor do dinheiro que eu pago no imposto é igualzinha à de uma pessoa que não tem deficiência. Se eu pago imposto, eu tenho direito de ter uma rua sem buracos, que a minha cadeira de roda possa andar, concorda? Porque eu ando com a cadeira de roda, né? É a forma que eu ando, eu sou um ser humano. Primeiro eu existo, né? Eu sou luz, eu emano luz, eu recebo luz. A minha existência importa. Já começa por aí. Você pode achar que não, mas eu vou continuar existindo na mesma sociedade que a sua. Então, tem que respeitar a minha existência. Né? E aí, para eu poder conseguir viver de uma maneira mais confortável, com segurança, com autonomia e independência, mesmo quando eu falo autonomia e independência, mesmo com cuidador, né? Porque mesmo com cuidador, como é que ele vai empurrar uma cadeira de roda num lugar esburacado? Ou como que eu vou num show, por exemplo, que só tem escada e não tem elevador? Mesmo com cuidador. A gente está dando o exemplo da deficiência física. Como é que vocês acham que uma pessoa com deficiência auditiva vai numa delegacia, uma mulher, se ela é estuprada? Bem claro aqui. E não tem um intérprete de Libras. Não, isso acontece direto, Jaqueline, direto. Se não tem um intérprete direto numa intérprete de Libras, como que ela vai explicar o que aconteceu? Tem que ter intérprete de Libras. Você sabe que a língua brasileira de sinais é língua? E ela é considerada língua desde 2002? Então, é lei, é obrigatório ter intérpretes. Simples assim. Nas escolas, nas delegacias. A pessoa com deficiência visual, ela tem que ter também toda a assistência, por exemplo, num site, numa rede social, de descrição de imagem. Ela tem que conseguir ler os livros com acessibilidade. Existem livros acessíveis, não só audiobook. Ela tem que ter um sistema no site, quando a pessoa cria um site, é como se fosse a chave e a fechadura. Ela tem no computador dela um sistema que consegue ler o que está no site. Só que ela só consegue ler se o site tem a mesma fechadura que a chave que ela tem. Então, lei, todos os sites têm que ser acessíveis. E tem que ter a descrição de imagem para que as pessoas saibam, né? Tem uma foto. Quando o leitor bate lá, ele lê foto? Ele lê, na verdade, nem foto, ele lê imagem. Né? E não, se você não faz a descrição, o cego não consegue ver qual é a imagem que está lá. Não, verdade. Imaginou, mas é muito... Os exemplos, né? A gente fala sobre muito, mas já imaginou se tudo isso existisse mesmo
e a gente não precisasse ficar toda hora pedindo, porque, sabe, eu tô cansada de repetir as mesmas coisas, Jaque. Cansada de falar em todos os eventos a mesma coisa. Porque nós temos que sair desse... Eu escutei outro dia uma live do Alex, eu vou indicar o Alex Garcia. Alex Garcia, eu quero muito vê-lo mais. Cego, você falou que ele tem ele é surdo cego, né? E ele falou que a gente só vai realmente conseguir conquistar a inclusão quando a gente deixar de ter preguiça. Ele foi bem claro. A lei já está lá, né? É que ele falou, eu tô falando de preguiça, mas ele falou, é cara de pau. Olê, mas sabe o que é interessante? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, mas muito legal. Tudo que você está trazendo com as diferentes deficiências, nossa, super, ultra, adoro e concordo com relação a Libras, com relação a descrição de imagens, com relação a tudo, com relação à forma de tratar a pessoa com deficiência. Estou até meio retomando aqui para as pessoas que entraram agora, sejam todas bem-vindas. Mas assim, tudo que você trouxe, maravilhoso, perfeito e super ultra concordo. Mas sabe o que é interessante? Eu, particularmente, eu tô nesse mundo aqui da mídia social vai fazer 1 ano. Minha irmã está aqui presente, eu vi que ela acabou de entrar, ela sabe disso. Eu, particularmente, não estava, né? Então, assim, eu mesma, quando eu olhei lá, falei, caramba, eu vi uma postagem, hashtag para todos verem. Eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? Mas eu gostei. Falei, deixa eu ir atrás. Né? E até porque, como eu quero falar de inclusão e tudo mais, falei, deixa eu aprender. Aí eu descobri e adorei. Mas, assim, mas realmente dá trabalho. Dá trabalho de escrever imagem. Tem horas que eu vou lá, eu tô com pressa, e aí nossa, hashtag para todos verem nos comentários. Tem horas que eu acabo fazendo isso, porque eu falo, eu quero postar, porque senão eu vou esquecer, vou perder a energia da coisa aqui, daqui a pouco eu descrevo, porque tem horas realmente que não dá tempo, até porque para mim às vezes cansa ficar digitando ali, enfim, então, né, aí tudo bem. Peraí, daqui a pouquinho eu leio os comentários, só um pouquinho, eu já volto ali. Tem um comentário bem interessante. Como é o nome dessa pessoa? Eu queria saber o nome da pessoa, que eu gosto de chamar pelo nome. Depois você me fala seu nome, esse não sei também. Não, tudo bem, só me fala seu nome, que eu te chamo pelo nome, tá bom? Aí eu já comento também, peraí que eu já volto. Mas só continuando, o que eu quero dizer também é que é muito interessante que você trouxe, porque você já está nessa causa, você me comentou desde 1988, é isso? 98, quando eu fiz a minha primeira reportagem. Legal. Então você já está nesse... Que legal. Então você já está nesse mundo desde 98. Você é de 77, você já falou, né? Então, tá tudo certo. Tem gente que não vai falar a idade, mas você tudo certo, você fala. E eu também, eu sou de 80, então a gente nem tem tanta diferença assim de idade. Mas eu entrei mais nesse mundo, além da minha deficiência, não faz tanto tempo. Eu sempre tive, sim, empatia por todas as deficiências, com certeza, mas eu nunca acabei buscando esse conteúdo por falta de demanda, de tempo, de tanta coisa, né? Então, o seu papel perante a sociedade, de falar, de às vezes cansar, de não sei o quê, é tão importante, Lê. Fala, repete. E assim, eu sei que tem horas que cansa. Não, é que eu falo assim, o cansar é brincadeira para falar para as pessoas, gente, acorda, porque tá na mão de todo mundo conseguir mudar. Sim, então, é pegar a informação e deixa eu fazer minha lição de casa. Você falou, você não isso conhecia, eu concordo, eu entendi. Você não conhecia para todo, só que você começou a fazer. Né? Isso. Você poderia quando eu comecei... falar, não vou fazer, porque não dá, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque o meu público não são as pessoas com deficiência visual. Boa. Né? Tá. Porque tem muita gente que pensa, não, eu vou criar uma campanha porque pessoa com deficiência compra produto. Vocês acham que eu compro sabonete? Claro que compro. Não, todo mundo compra, mas meu Deus. Não, porque, né? E a pessoa cega também, ela precisa ler a embalagem. Você sabia que tem pessoa cega que mora sozinha? Ou é casado com outra pessoa cega? E aí, como é que vai ler a embalagem? E cozinha. Pessoas cegas cozinham. Aí ela compra lá a lasanha, como é que ela vai ver? Qual é o sabor? Né? Então, também tem lei para ter o braille na embalagem. Tem lei para que tenha libras nos comerciais de televisão. Então, pouquíssimos que tem. Outro dia eu vi de perfume, se eu não me engano.
Se eu não me engano, eu acho que foi alguma coisa de perfume. Ah, é? E tem a Libras e legenda. Né? Que legal. Então, pessoa, nós somos pessoas. Primeira coisa, pessoa com deficiência não é extraterrestre, não é um ser do outro mundo, não é uma coisa separada. Não vive na instituição, não está na APA e na ACD. Pessoa com deficiência está em todo lugar, está na rua e a pessoa com deficiência é você. Pessoa consome. Sim. Sim, então, com certeza. Tem que consome tanto produto quanto informação. Exato. Quanto rede social, quanto tudo, né? Então tá todo mundo por aí, né? Tanto que quando eu comecei a fazer as lives, eu até falei com a Leandra, gente, que, nossa, no começo eu trazia sempre uma intérprete, e aí eu não consegui mais. E até se alguém conhecer uma intérprete que possa, né? Eu quero continuar nesse movimento. Mas deixa eu só ler o comentário, gente, rapidinho, que eu passei, da Lidiane. A Lidiane, que fez o comentário, ela falou a respeito do pessoal. Ai, travou, tá descendo, ó. A Lidiane, ela comentou que para surdo cego é uma loucura. Tenho 2 surdos cegos em casa, mas estamos longe de uma sociedade que conviva com as diferenças. Nossa, Lidiane, nem guerreiras, nem tadinhas. É Lidiane. Tá. Que linda. É o nem G, nem T. Agora então, nem guerreiras, nem tadinhas. Agora que eu entendi também. Prazer, Lidiane. Vou começar a te seguir aí depois. Legal. Tá aqui, ó. A mudança acontece a partir de nossas ações. Eu quero mudança e preciso mudar. Concordo. A segregação dentro da deficiência só nos distancia. No final, a minoria unida se torna maioria. Exatamente. Opa. Eu quero mudança, preciso mudar. A segregação dentro da deficiência só nos distancia. No final, a minoria unida se torna maioria. Eu repeti porque eu gostei. Adorei. Valeu, Lidiane. Muito bom. Mas vamos lá. Então, a gente já tá quase no final também, né? Nem sei, tô perdida aqui. Deixa eu olhar. Eu sei que a gente se empolga. Não, tá tudo bem. Não, vamos lá. Mas no final, assim, para quem chegou depois, a Lê contou um pouco da vivência dela, mas o que ela está trazendo aqui é muito do conteúdo que ela tem, né, como pessoa que está sempre lutando com relação aos direitos das pessoas com deficiência, né, desde 1988. Então, ela tem muito conhecimento. Conta um pouco mais pra gente, né, das suas... você contou com relação também, me falou no privado, sobre a questão do feminismo, né, que às vezes... Então, é isso que eu queria falar. Eu participei de uma coletiva de textos, de leitura de textos, de produção de textos, né? Era a coletiva Marmoeira, ela até hoje não existe mais. Mas na época que ela surgiu, ela abriu um edital para as escritoras participarem. Eu fui a única escritora com deficiência. Olha. E as meninas jovens, todas jovens, muito dedicadas, interessadas, mas nunca tinham tido uma abertura também, assim, da cabeça em pensar, puxa, pode aparecer uma escritora com deficiência, então eu não vou fazer a reunião num lugar que tem escada, né? Ou eu vou ter um intérprete de Libras, ou então eu vou ter um material acessível para pessoas cegas. Então, assim, o feminismo, que aí é a área que eu atuo mais hoje, ele tem que estar aberto a todas as mulheres. Então, e assim, já começa antes, né? O movimento da negritude, das negras, dos negros, tem que estar aberto às negras e negros com deficiência. Pretas e pretos com deficiência, existem. Aí eu te passei contato já de 3, né? Para você também visitar. GLBTQIA+, que são as pessoas gays, travestis, transexuais, bissexuais, intersexo, todas essas pessoas com questões de gênero também têm deficiência. A Leandrinha Duarte, esse é o perfil dela, eu vou te passar também, Jaque, ela é uma trans com deficiência física. É uma mulher trans com deficiência. E ela atua. E ela é uma das poucas que aparece em rede social. E sabe o que acontece? Elas sofrem bullying todos os dias. Vocês viram uma reportagem que saiu no Fantástico há um tempo atrás? Já faz acho que uns 2, 3 meses, sobre bullying para as pessoas com deficiência. Depois a gente coloca esse link que é importante até você deixar ele no seu Linktree, lá no seu... Porque é muito importante saber disso. Muitas pessoas com deficiência, quando começou a pandemia, foram para a internet.
né? Porque era um caminho também de comunicação. E aí o bullying, nossa, e o cyberbullying foi assim, terrível, fortíssimo, extremamente pesado, mas extremamente pesado. Principalmente Nossa, eu quero ver. com deficiência mais acentuada. Porque quando a gente fala em pessoas com deficiência, já logo vem aquela imagem, né? Ai, ela é linda da cintura para cima. Ah, o seu rosto é tão bonito. Pena que tem deficiência. Pena que você está numa cadeira de roda, né? Então, e a pessoa com deficiência que tem um rosto com outra forma, que baba, né? Que tem uma dificuldade acentuada de fala. Essas pessoas são seres humanos que têm direito à vida, em primeiro lugar. Então, elas não podem ser maltratadas, xingadas, humilhadas. Porque sabe o que acontece? Elas são chamadas de monstro, de aberração da natureza, de coisa que não deveria existir. E isso acontece hoje. A Leandrinha passou por isso. Porque ela tem o rosto diferente. Além de ser uma mulher trans, ela passou por homofobia, por transfobia. Né? Então, imagina como que é. Eu fico me pensando, sabe, Jaque, o que faz um ser humano acordar de manhã e falar, hoje eu não tenho mais nada para fazer, eu vou entrar na rede social, ou eu vou atravessar a rua e eu vou xingar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, que eu não sei, que não fez nada para mim. Você acha que é o puro prazer de maltratar, né? Não está incomodando nada, não está fazendo nada com a pessoa. Aí você se coloca um segundo no lugar da pessoa que está sendo agredida. Imagina. A marca que fica, você que é psicóloga sabe, a marca que vai ficar numa pessoa dessa. Sim, com certeza. Então, mas aí, para que isso mude, os movimentos sociais têm que colocar pessoas com deficiência. Sim. Eu me vejo nos movimentos, tanto de negritude, de LGBTQIA+, e feminismo, pessoas com deficiência junto. Pouquíssimos. Sim. Pouquíssimos mesmo. E que está começando agora. Tá bom, mas vamos parar com essa coisa de, tudo é um processo. O Alex falou muito isso. Tudo é um processo, está começando agora. Você tem que ver que é muito tempo. Vamos devagar. Custa caro, dá trabalho. Tudo isso. E daí? Sim. É para ser. E então, porque senão nunca vai acontecer. Né? Sim. Se a gente for pensar assim, o ser humano não evolui. O ser humano não era... ele não comia outro ser humano? A gente sabe que existe canibalismo, né? Não, a gente tem que ir bem profundo para as pessoas entenderem. Aí houve uma coisa chamada evolução. Então, se a gente evoluir, a gente vai respeitar o outro. Sim. Ver com uma pessoa querer dormir com outra pessoa do mesmo sexo. É o problema dela, no quarto dela, de 4 paredes. Com certeza, não interfere em nada na minha vida. Ela também dá um beijo na rua, não me incomoda, em modo algum, eu beijo meu marido também. Beijo é beijo, é carinho. Sabe o que incomoda? Se alguém chegar e dar um tiro numa pessoa na rua. Sim, pelo amor. Isso sim. Se alguém chegar e mandar uma mensagem na internet, falar uma pessoa com deficiência, olha, você é um monstro, porque a sua cara é horrorosa. Desnecessário, né? Isso é errado. Sim, então, a minha irmã aqui tá... A gente tem que ter os movimentos do nosso lado. Então, o feminismo tem que incluir mulheres com deficiência, sim. Com certeza. Mas é muito legal o que você está trazendo. Deixa eu só ler um comentário aqui, ó. A minha irmã que está trazendo, a Rose, acredito que essas pessoas que agridem se maltratam mais internamente, com muitos conflitos internos. Sim, porque para a pessoa fazer isso com o outro, ela não está bem, né? De certa forma, ela está expressando o que está dentro dela, com certeza. Que marca, claro, né? Quem vai receber, marca. Mas é crime, né? Conseguir receber. Capacitismo é crime. Então, assim, também qualquer tem tipo que de ser considerado crime e tem que ser uma coisa que está dentro da lei. Porque se a gente não punir nesse sentido social, né, as coisas nunca vão mudar. Claro, a educação, a conscientização são extremamente importantes.
vem primeiro, Sim. também concordo. Só que também não pode deixar de ter essa questão de você saber colocar as coisas no seu devido lugar, para que Concordo. não Sim. aconteça novamente. Porque senão se repete por muitos e muitos anos. As pessoas com deficiência, o histórico era esse. Elas eram mortas quando nasciam em algumas civilizações. Depois elas foram Sim, sim. consideradas santos, né, pelas igrejas, Sim, e aí só depois que elas conseguiram ser humanas. Olha só, sim, sim. um ser humano que não Verdade. conseguia ser humano. Então, Sim. Não, principalmente quem nasceu com uma deficiência. Porque as pessoas que adquirem deficiência é uma outra relação que se tem na vida. Né? Eu já vi sim. psicólogos explicando. Claro que também tem aqueles que são legais, que são pessoas legais, que têm uma consciência social. Então, super abraçam as pessoas que também nasceram com a deficiência e vamos junto. Eu tenho amigos assim. Mas muitos amigos, muitas pessoas que ficaram com uma deficiência, a revolta ainda fica muito presente e fica aquela coisa, ah, quando eu era normal, né? E agora eu sou Sim. uma normal, eu sou um coitado. É, Não, a gente tem que é, aceitar a condição e ir bola para frente. com certeza. Tá, no Ela final, está até comentando aqui, ó. Sim, infelizmente as pessoas precisam de punições e leis para agirem com respeito e ética. claro, é. Ah, Deveria sim, ser não, só o com respeito à certeza. ética já basta, né? Mas Com infelizmente, certeza. Era aquilo que você falou, né? De acordar e você conseguir sair na rua sem ter olhar, sem ter crítica, olhar você como um ser humano que é, e ponto final, né? Mas isso é uma construção aí, como você falou, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter paciência, tem que ir com calma, a gente também tem que ir com força, porque senão fica tudo muito lento. Ui, esse equilíbrio não é fácil, né, Lê? Meu Deus do céu. mas então, eu acho que as Ai, ai, ai. histórias são super importantes. Por isso que o Então, trabalho que eu faço hoje é a Coletiva Girassol. Então, arroba conta pra mim, Coletiva Girassol. É um tá? espaço de divulgação das escritoras com deficiência. Eu fui garimpando livros de escritoras, por isso que eu te achei, né, Jaque? Porque eu estava Sim, procurando os livros de escritoras com deficiência, eu já tenho 20 livros de escritoras com deficiência. E que eu vou legal. colocar na mídia, né, no Instagram e outros lugares, releases desses livros e divulgação, Sim, porque as pessoas têm que ler, não tem que ter livros de mulheres, leia livros de mulheres negras, então, leia livro de mulheres com deficiência e de mulheres boa, com boa. deficiência negras. É para ler, Sim, porque sim. os relatos, o que os relatos e as histórias? Eu fiz curso de jornalismo literário e de escrita criativa, depois da minha formação na área de comunicação, né? E eu trabalho especificamente com narrativas de memórias, que são as Legal. histórias que a gente tem da nossa vida, né? Que a gente vai colecionando com o passar do tempo, as memórias. Então, colocar essas histórias públicas para as pessoas lerem, vão conhecer. É o que a gente está fazendo aqui, só que escrevendo, tanto em livro digital como em livro impresso, porque muitas vezes na fala não é a mesma coisa do que a linguagem escrita, né? É É diferente. outro. É. Então, eu quero ter esse espaço da coletiva Girassol e também lançar o selo caleidoscópico, que seria só com uma coleção que chamaria Coleção Janelas, para falar das escritas das mulheres com deficiência. E aí o Museu Vozes Uau. Diversas, que é onde eu trabalho atualmente, que é @Vozes Diversas, é um espaço plural que fala não só de pessoas com deficiência, mas de LGBTQIA+, de questões de negritude, de racismo, de outras questões também, na parte artística, né? É um museu de arte e cultura. Esse museu, Legal. ele está com a intenção de ter até selos editoriais, então eu espero lançar por lá essa minha coleção e pela coletiva Girassol. E eu fiz Que também, legal. eu ainda tenho algumas coisas na internet que dá para assistir, que é o Café Polifônico, um trabalho lá no Museu Vozes Diversas, que eu converso com escritoras com deficiência e depois também com outras pessoas que não são escritoras, mas que teriam uma contribuição artística para falar. Então, eu tenho, acho que são 12 programas gravados, não, desculpa, 7 programas gravados que a gente conseguiu Que fazer. legal, Lê. A gente ainda Então, tá...
Então, entrando aqui no seu Instagram, no @leandracaleidoscópica, Aí você encontra tudo dá isso. para pegar a sua Linktree, que aí dá para achar tudo Isso. isso. Café E o Polifônico, Coletiva Girassol é @Coletiva Coletiva. Girassol. Tá, mas dá para achar por ali por dentro Tá, também, do Leandro Caleidoscópica, tudo mais. São vários endereços, mas que legal, Lê. Seu trabalho é tão lindo. E você também está escrevendo um livro seu, certo? tô. Tá bem Eu quero devagar, esse mas daí. eu tô escrevendo. Que conta Na hora a minha certa vai vida. sair. É. Vai ser demais. Vai Você ser falou para demais. indicar livro, né? Por favor, sim, eu quero trouxe indicação de 3 livro, livros, indicação de instituição. mas aí eu Vamos lá. coloco também depois eu vou pôr na meu Instagram e aí vocês pegam lá, tá? Até posso pôr no comentário Ou até fala. no seu Isso. comentário, naquela publicação que você fez, eu segurando o seu livro, depois eu coloco lá. Tá bom. Ou me fala, porque assim, também quando eu vou, sim, você coloca lá, com certeza a informação nunca é demais, mas já vou anotar aqui. Tá. Geralmente quando eu salvo essa live aqui, eu já vou, é a Mãe Coragem, nome lindo. Mãe Coragem, convivendo com a síndrome de Williams. Uau! É da Jo Nunes e Jo Nunes e da Cristina Lodge. E ele tá pela Escortece, mas ele está sendo vendido direto com a Jo, tá? Então aí é @Jo Nunes. Ela conta a história dela com a filha Jéssica, que já é falecida e que foi uma jovem, né? Morreu adulta já, com 19 anos, e ela trabalhava, estudou, terminou o ensino médio, e ela tinha síndrome de Williams, que é uma deficiência que tem comprometimentos físicos e intelectuais. E ela é super independente, nossa, um encanto, viu? Olha, a Jéssica, sim, um espírito de luz, viu? Falou de você. Vocês vão saber, porque no final do livro, sem querer dar spoiler, a Jo conta sonhos que teve com a Jéssica depois de falecida. Dela ter partido. Que a Jéssica continua nos iluminando, sabe? A gente tem... É o que eu acredito. Legal. Aí a gente também tem... Mãe Coragem e esse outro é Lola, uma história de superação e resiliência, que é da Heloísa San Martin. A Lola é uma moça que tem, na verdade não é um nanismo, é uma outra condição de deficiência que ela tem, que também teve um comprometimento de tamanho. E ela teve vários problemas também de coluna, nas pernas. Ela é mais velha do que eu, então imagina, ela nasceu numa época muito difícil, numa cidade do interior. Então é uma história de biografia, né, de autobiografia, assim como a da Jo também é de autobiografia, contando a história dela. E a Lola fala de tudo, do trabalho também, da vida, de todas as situações de discriminação e preconceito que ela passou. E é muito livros muito gostosos de ler, interessantes. A Lia está falando que quer ler todos, que é para passar tudo para ela. Eu estou anotando aqui. O pessoal vai ficar triste que eu não falei todo mundo, porque tem muito livro, mas aí depois, lá na Coletiva Girassol, eu vou colocar todos. Tá bom. E uma instituição? Qual instituição, causa, enfim, que você gostaria? Rapidinho, que é esse aqui, ó. E fomos ser guache na vida. E fomos ser guache na vida, que é da Leilei Teixeira. Ela é quase minha xará, só que é Leilei, não é Lê. Ela, sim, é uma moça com nanismo, que também teve uma irmã que também tinha nanismo, que já é falecida, e era minha companheira de trabalho, jornalista, companheira de profissão, né? Nunca trabalhei com ela, mas companheira de profissão. E aqui é maravilhoso, porque ela é super atuante, assim, como ativista, então ela traz textos dela publicados já, além de contar a história dela. Agora, legal. A instituição Casa do Todos. Nossa, que nome legal. Casa do Todos. Casa do Todos é um espaço de acolhimento terapêutico aqui de São Paulo, que é um espaço que ele é totalmente mantido por iniciativa privada, né? Ele não tem nenhum vínculo com nenhum governo,
e com nenhuma grande empresa. Então, ele tem essa autonomia, essa independência de trabalho, e eles fazem atendimento a pessoas com problemas psíquicos e pessoas com deficiências intelectuais. E, assim, dos mais variados graus e casos, assim, bem de alto grau de comprometimento. Autismos, assim, síndrome de Down, outras deficiências, e além dos problemas psíquicos mesmo de psicoses e outras questões psiquiátricas, que geralmente não encontra espaço nem nas escolas especializadas, né? Então, um caso mais assim. E assim, eu sou a favor da educação inclusiva, hein? Só deixando bem claro aqui, que as escolas que têm atendimento para reabilitação, não para a educação. Então, estou me referindo a essas instituições, né? E eu acho que é na escola que todo mundo aprende junto e tem que ser assim, sabe? Tem que ser. E aí, você já pensou, se todo mundo convivesse com a gente já na escola? Sim. Sim, pronto. Para fazer tudo isso que está fazendo aqui. Ia ser tão mais com certeza. Já ia se acostumar. Ia ter pessoa com deficiência. Sim. Mas vem cá, Olê, você estudou em escola... Eu estudou junto, né? Escola regular, inclusiva no antigo pré-primário, né? Com 5, 6 anos. E depois, infelizmente, eu acabei indo para uma escola especial, dentro que era vinculada a uma grande instituição, porque as escolas não me aceitavam mais. Esse prezinho me aceitou porque era uma casinha pequenininha, uma escola minúscula, e porque as donas conheciam a minha tia. Então, acabaram me aceitando, foi maravilhoso, mas só tinha o pré, então eu só fiz 2 anos. Quando minha mãe começou a procurar escola, quando eu estava com 7 anos, simplesmente nenhuma aceitava. Nem pública, nem privada. Batia-se na porta, isso em 82, 83, ninguém aceitava. Então, eu tive que ir para uma escola que era, na verdade, uma sala especial. Sabe quando teve aquela época que já saía da instituição para ir na sala especial dentro de uma escola? Eles achavam que assim estavam fazendo inclusão. Não, porque tinha uma grade que separava o resto da escola da nossa sala. A gente entrava por outro portão, a gente tomava lanche no outro lugar, porque as pessoas achavam que a gente tinha uma doença contagiosa. E os professores, ninguém chegava perto da gente. A gente ficava literalmente isolado. Em 2 salas, e todo mundo junto. E uma professora que tinha que lidar com tudo sem nenhuma assistência, sem nenhum professor auxiliar, ou, né, coisas de reabilitação, de continuação no contraturno, né, atendimento especializado. Não existia nada disso. Também não existia legislação em relação à educação inclusiva ainda. Então, foi uma experiência terrível. A pior experiência da minha vida. Depois, na escola. E depois eu estudei em escolas regulares. Aí eu consegui, em escolas particulares, pequenas, de bairro, que era uma casa também. Então, acho que isso foi um dos fatores, né, de ter, porque não eram escolas grandes, porque normalmente tem isso. Ah, não, você vai ter esse aluno com deficiência aqui, vai estragar a imagem do meu colégio, do meu super requintado colégio. Não, isso acontece hoje, né? Eu já outro dia dei um curso aqui, porque a gente dá um curso também, e uma mãe que falaram isso para o filho dela. Não, você não vai colocar seu filho aqui, porque como é que eu vou falar para os outros pais e vai manchar a imagem da minha escola de 30 anos de existência? Imagina. Nossa, e vem cá, nossa, que é tanto papo bom, gente, a gente precisa encerrar, né? Mas assim, só um comentário, imagina, eu tô adorando aqui, se deixar eu fico também, adoro. A minha irmã que também tá aqui comentando, e teve alguém que comentou que também tá passando por isso em 2020, aqui me fugiu o nome dela, a Lidiane, estou passando por isso, a Lidiane disse que tá passando por isso. Na escola, em relação à escola. Eu acredito que sim, que coisa. E assim, só um comentário que você trouxe lá no começo, né? E olha que nós somos privilegiadas, você se comentou como privilegiada, eu também, de nós estarmos em São Paulo, com conhecimento, né, com acesso à informação e tudo mais. E assim, você nasceu em 77, eu nasci em 80. É claro, né, são vivências totalmente diferentes,
Mas assim, que nem para eu começar a estudar na escola, eu comecei só em 87, eu não sei porque antes minha mãe acabou acho que não conseguindo me colocar. Antes eu comecei com 7 anos, ok. Comecei no primeiro ano ali da nossa época, né? Mas eu consegui estudar na escola, né, na sala regular ali, mas minha mãe fez uma reunião lá, teve todo um esquema que minha mãe teve que fazer e eu consegui, felizmente, estudar com a turma, né? Mas 83 você começou e não deu, que coisa, né? Aí depois eu consegui, Uau. e aí sim, a partir do terceiro ano do ensino fundamental até a faculdade, aí foi só escolas regulares. Eu fiz cursinho também pré-vestibular, mas assim, em todos os lugares não tinha acessibilidade física. Ah, é. Sim. Então, era uma luta. Até na faculdade, olha o que me aconteceu. Eu já estava no segundo ano da faculdade, sendo que eu já tinha passado o primeiro ano inteiro lá, já me conheciam, né? Me colocaram na sala em cima, que tinha uma escada para subir. Sim. Esqueceram. Puxa, né? Aí, para mudar a sala, foi uma dificuldade. Aí todos os alunos começaram a virar a cara para mim. Faculdade, hein? Nossa, 97. o pessoal virar a cara? 97. Nossa, porque assim, você já fica constrangida, né, de ser já o centro das atenções. E o pessoal vira a cara e fala, sério? Como assim? Dá licença que eu só quero estudar. Né? E numa faculdade paga. E carinha, né? Bem carinha. Sim. Eu tinha o direito de simplesmente estudar. Claro, meu Deus. Enfim. Também, né? Eu tenho direito. Olê, nossa, muito, muito obrigada por contar, por compartilhar todo esse seu conhecimento. A minha irmã está perguntando, né, se eu fiquei no térreo quando eu estudei. Então, de verdade, não, irmã. O primeiro ano era na escada. Eu me lembro bem, tinha um prédio com rampa e tinha um prédio com escada. No meu primeiro ano, eu lembro da minha lancheirinha vermelha, não sei o que, ó, as memórias, né? Memórias são muito boas, né? Mas é muito engraçado. Era em cima. Era em cima, na primeira série lá atrás, né? Era lá em cima. Aí depois, na segunda série, aí me colocaram bem lá embaixo, me mudaram de sala, me mudaram de turma. Então eu estranhei. Porque, tipo, eu tava com uma turma e só eu, por eu ter deficiência, eu tive que ser mudada daquela galera. Aí eu fui estudar com a tia Hilda na época, enfim, memórias aqui, que era bem perto do pátio. Isso e eu acho assim, acontecia uma coisa, né? As pessoas achavam que a gente que tinha que mudar. Ah, se vira, sobe aí. Arruma alguém pra carregar. Isso, é difícil. É a sociedade que tem que mudar. Não é a gente que tem que mudar. Isso é a inclusão. A gente hoje está vivendo um momento além da inclusão. Que é, além da inclusão, significa que é muito melhor do que a inclusão. Oba! Né? Que a gente já tem que porque a gente já está na sociedade. A gente só quer respeito. A gente não quer ser tolerada, suportada, engolida. Ah, é aquela chata que só reclama. Não, a gente está aqui, a gente existe. A gente paga imposto. Então, a gente tem que estar vivendo junto com todas as pessoas. Não, esses dias até eu estava refletindo isso com minhas irmãs que estão aqui também, inclusive, desse equilíbrio, né, do quanto da gente pontuar o que precisa ser melhorado, mas também de não ser levada como uma chata, porque fala, gente, assim, eu só estou falando uma coisa que é necessário sim, a gente sabe que tem recurso financeiro envolvido sim, mas que precisa sim, então vamos lá, então vamos mudar. Não, e assim, pode ser devagar, mas não pode ser tanto. Não é melhor prevenir do que remediar? Opa, sim, já construir com acessibilidade? Opa, sim. Porque aí você não precisa quebrar tudo. Acabou, resolve. É que tudo isso, eu não sei as datas, né, mas é relativamente recente. Não é mais tão recente. Acessibilidade, assim. Não, lei de acessibilidade, ela existe desde 89. No Brasil? Sim, no Brasil. Ela existe. De prédios? A lei de acessibilidade, sim, a lei de acessibilidade público, tá? Público. Agora, prédio privado, condomínio que a gente mora, isso foi depois. Mas público, 89.
Leis de Tá, acessibilidade. entendi. E aí, Entendi. essas leis já existem antes da Lei Brasileira de Inclusão, que foi agora, né, 2015. Por isso que quando eu 2016, falo, gente, quinze, acabou o 16. momento de vamos deixar para amanhã, é porque já existe. Aí, Sim, a Convenção sim, da ONU é aquela lei internacional geralzona. Ela começou em sim, 2008, né? E você sabia que isso, essa lei, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é uma emenda constitucional? Sabe o que significa hum, isso? Que ela tem que ser cumprida assim como a Constituição. sim, sim. Então é isso, simples assim. A Simples assim, acessibilidade aos locais ela já deveria existir. E a já, né? Libras, como Olha, você falou, 2002. Ah, e a sim, 20 acessibilidade anos. para pessoa com deficiência visual, ela vem junto na lei de 89. Então, por Nossa, olha exemplo, só. tudo que é digitalizado, tudo que é de órgão público, o cego tem que Ah, poder ter acesso. imagina. Eu E conheço quem disse que eles têm, né? uma advogada que não consegue ter acesso aos materiais dela, porque Ah, não, e ela já é doutorada, sabe? Uma mulher mais velha do que eu, sim, com um monte de experiência. Outro dia ela fez uma denúncia no Instagram dela que ela não tem acesso porque não tem acesso. Gente, e sim, coisas que são muito simples de serem feitas, já. Você falou de sim, com custo, certeza. mas não é muito custo. Que custo Não, tem você mandar um arquivo em Word? imagina. Tem um custo? Uh-uh. Não, Em vez de você mandar em verdade. PDF. Sim, que aí ela consegue ler. Enfim, vou ler, É só ler por um aí. comentário aqui da Lia. Sim, a Lia só está comentando aqui, só que é gostoso esse bate-papo. A Lia está comentando que ela sentava atrás de todos, porque ela é negra, isso nos anos 80. Nossa, Lia. A Lia, meu, fala sério, Lia. Cada uma, ela sentava lá atrás por isso. Tá. A Lidiane disse que vai sair, porque ela tá acabando a bateria. Gente, obrigada a Eu que todos. Meu Deus, que agradeço. bate-papo gostoso E de boa deixar a gente sorte aí no seu refletir. trabalho, tá? Ah, Desculpa eu não conseguir acompanhar tudo, porque também eu tenho outras imagina. coisas. Mas aí, assim, aí às vezes você me visita, eu te visito, e tem outro e a gente vai. Sim, a gente vai se Tá encontrando. bom? Leandra, de verdade, eu Obrigada. agradeço muito por todo o seu conhecimento, Aí por você desculpa partilhar um alguma pouco da coisa, sua história viu? de Que vida. às vezes eu sou muito Imagina. incisiva, assim, então me desculpa se não foi Não, como vocês adoro. esperavam. Imagina, foi perfeito, perfeito. Isso que é muito legal, é cada um com o seu jeito, com a sua forma, com o seu conhecimento, com, nossa, tá lindo, foi tudo lindo. Você é um livro humano maravilhoso, que tem um super conteúdo, uma super empatia, assim, com o próximo, que é linda, né? Então, de verdade, parabéns por você ser quem você é, né, por toda a sua história. E obrigada E por obrigada pelo partilhar seu aqui com a livro, que eu gente. li e gostei muito. Gostei Linda. muito do seu livro, me ajudou no momento, assim, sabe, difícil. Então, acho que o seu livro é Oh, leve, ele é muito para cima, assim, ele é bem positivo, isso é muito bom oh, também, né? Apesar da gente estar sempre em luta, em batalhas, mas pensar que as coisas podem ser uma transformação de cada um, sim, né? E que a gente tem sim, que respeitar esse limite de transformação, esse processo, que tem que acontecer. Pode ser um pouquinho mais sim, devagar para um, para o outro, mas tem que acontecer. Então, eu gostei muito do sim. seu livro, Jaque. Muito obrigada mesmo. Oh, Sucesso para você, boas vendas. Gente, tem que comprar livro obrigada. de escritoras com deficiência, hein? Por favor. Obrigada, Lei. De Priorizando verdade, é livro de uma honra. escritoras. Imagina, é uma honra ouvir isso de você, porque você aí nesse movimento jornalista, com tantas leituras escritas e tudo mais, para mim é uma gratidão imensa aí pelo seu feedback mesmo. E a gente vai se falando, essa live vou salvar aqui, vai ficar gravada, E vem e me a gente visitar, vai porque você é minha compartilhar esse vizinha, hein? conteúdo. Vem me Opa, visitar. a gente descobriu, gente, que a gente é vizinha. Que barato, né, meu? Mundo pequeno. É, Gente, obrigada a tudo de todos por bom. estarem aqui. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todo mundo. Beijo grande. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão, gente. Vou encerrar aqui. Obrigada.